Irmãos, nesse dia, nesse mês de setembro, nós vamos falar sobre fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Em Gálatas capítulo 5, 22, a fidelidade ela aparece como mais um fruto que o Espírito Santo gera em nós. E eu começo dizendo o seguinte: o homem sem a presença de Deus, o homem sem o Espírito de Deus, ele não é confiável. Por mais bem intencionado que ele seja, esse homem ele não é confiável. Por quê? Se precisar mentir, ele vai mentir. Se precisar trair, ele vai trair. Porque o homem só se torna fiel quando o Espírito Santo acessa o coração dele e realiza uma transformação genuína. Por isso que a fidelidade aparece como um fruto do Espírito Santo. Porque se o homem, em sua natureza, já fosse fiel, o Espírito Santo não precisaria trabalhar em nossas vidas. E eu quero começar vendo algumas definições sobre fidelidade. O que é fidelidade? Eu fui buscar uma informação no dicionário, segundo o dicionário Oxford, vai dizer o seguinte, fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. O que se espera de homens e mulheres de Deus é que a fidelidade seja vista em suas vidas. Nós devemos, irmãos, ser pessoas de palavra, que não negociam a verdade, leais em nossos negócios, homens e mulheres que honram os compromissos assumidos, sejam eles dentro da igreja ou fora da igreja, porque a fidelidade ela glorifica a Deus. A fidelidade provoca bom testemunho para o evangelho. Infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que dizem conhecer a Deus, que estão muitas vezes dentro da igreja, que não manifestam esse fruto, sim ou não? Pessoas que compram ou contratam serviços e não pagam. Eu lembro de uma fala do meu pai que dizia que era melhor, ele preferia trabalhar, muitas vezes para quem não era da igreja, porque essas pessoas pagavam e reconheciam o serviço dele. Lógico que ele estava referindo-se a alguns irmãos, que ele prestava serviço e na hora de fazer o acerto, eram os que mais pediam desconto e os que mais desprezavam o serviço realizado. E muitas vezes queriam pagar de qualquer jeito, combinavam um valor no início do serviço e quando terminava o serviço, queria pagar outro valor. Infelizmente, eram pessoas que estavam dentro da igreja. E isso não glorifica a Deus. Nós vemos pessoas também inconstantes, que mudam de igreja, que abandonam ministérios, que mudam de emprego, que mudam de marido e esposa, que abandonam a fé por qualquer motivo, que não criam raízes em lugar nenhum, pessoas que não se dispõem a cumprir com os compromissos assumidos, não se submetem a nenhuma autoridade. Quantas pessoas nós conhecemos que um dia estavam servindo ao Senhor e hoje estão desviadas, estão fora do caminho do Senhor? E o que faltou? O que faltou para essas pessoas? Crescerem no fruto do Espírito chamado, repita comigo, fidelidade. É importante. A grande verdade, volto a dizer, é que se o coração do homem não estiver rendido ao Espírito Santo, ele não consegue ser fiel. Ele não consegue honrar os seus compromissos com os homens e muito menos com o Senhor. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35. Lucas capítulo 12. A partir do versículo 35. Vocês acharam?
Amém. Para quem não achou ainda, eu diga misericórdia. Olha o que está escrito. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a porção de alimento no devido tempo? Bem-aventurado o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração: o meu senhor está demorando a voltar, começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Essa parábola, o Senhor está falando sobre fidelidade, irmãos. Sobre estarmos preparados, vigilantes, mantendo acesas as nossas lâmpadas até o dia que Ele voltar. Servindo uns aos outros com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Quantos aqui reconhecem que o Senhor tem colocado dons, tem colocado coisas em suas mãos? Isso sinaliza, o servir uns aos outros, sinaliza essa convivência, essa vivência da igreja, a nossa comunhão. Essa parábola, o Senhor está falando sobre sermos bons administradores. Jesus disse que aqueles que forem encontrados em fidelidade, haverá uma recompensa. Ele mesmo nos colocará na mesa e virá para nos servir. Você consegue imaginar isso? Você consegue projetar isso no teu coração? Que tamanha recompensa é essa? Ele nos encarregará de todos os seus bens, para aqueles que se manterem fiéis, cumprindo com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos até o dia que Ele voltar. Mas em contrapartida, Ele também faz uma advertência e fala de um castigo para quem for encontrado vivendo de qualquer maneira. Versículos 45 e 47, eu quero que você leia novamente comigo, ou então apenas ouça. Ele vai dizer, olha: entretanto, se o servo disser no seu coração: o meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, e comer e beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar
com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Sabe aquelas pessoas que não se submetem ao Espírito Santo, que conhecem e sabem a respeito da vontade do seu Senhor, mas não a realizam. Aquelas pessoas que um dia serviram ao Senhor com um coração voltado para Ele, mas começaram a pensar, essa história de Jesus voltar, já fazem 2000 anos, e nada aconteceu. Acho que isso não vai nem acontecer mais. E as pessoas começam a se distanciar da sua vida, da sua submissão ao Senhor. O Senhor está dizendo que Ele voltará em um dia e pegará esses de surpresa. E esses que não permaneceram fiéis a Ele serão castigados, serão recompensados pelo seu abandono ao Senhor. Isso é sério. Por isso que quando nós falamos de fidelidade, irmãos, quando o Espírito fala que é um fruto dele, nós precisamos ter um coração submisso a Ele, para que Ele cresça esse fruto em nós, para que nós sejamos encontrados fiéis, em fidelidade, servindo ao Senhor, quando Ele vier para nos buscar, porque Ele virá. Você pode se alegrar com isso? Ele virá e haverá uma recompensa. A infidelidade, meus irmãos, ela afeta outras pessoas. A infidelidade, ela contamina o coração. A infidelidade, ela começa a propagar esse discurso. Eu já estou na igreja há tanto tempo. Mas será que vale tanto a pena assim se dedicar? Será que vale tanto a pena assim permanecer no Senhor? Será que vale tanto a pena assim orar? Será que vale tanto a pena assim ter um devocional todos os dias? Porque enquanto nós estamos orando, por muitas vezes, nos parece que nada está acontecendo, mas o Senhor está contemplando o nosso coração. É nisso que a nossa fidelidade ela é testada. Na constância, na nossa entrega, na nossa disciplina. Mas quando o coração é tomado pela infidelidade, além de sermos afetados, além da pessoa estar afetada, ela começa a afetar outros. Porque o desânimo dela começa a ser contagiante. Quantos estão me entendendo nessa manhã? Por isso que eu e você precisamos que o Espírito Santo gere em nós mais e mais e mais fidelidade. Nós somos chamados a não vivermos segundo a carne. Romanos capítulo 8 vai dizer o seguinte para nós: quem é dominado pela carne, diga comigo, não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne, não pode, não tem possibilidade de agradar a Deus. E a infidelidade é um fruto da carne. A infidelidade é fruto de alguém que não está tendo comunhão, que não está submisso ao agir do Espírito Santo. Mas o versículo seguinte, para nós que temos o Espírito Santo, quantos têm o Espírito Santo aqui? Amém? Para nós que não vivemos segundo a carne, o versículo seguinte nos enche de alegria e esperança. Romanos 8:9. Entretanto, vocês, diga eu, que não estou sob o domínio da carne. Olha o que está escrito. Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Então, para nós que temos o Espírito Santo, nós não estamos sob o domínio da carne. Amém, gente? O Espírito Santo, irmãos, que habita em nós, ele tem como objetivo nos levar para níveis mais profundos de fidelidade. Há um compromisso maior com aquilo que ele tem confiado em nossas mãos.
aquilo que nós temos recebido e aprendido dele, como igreja, precisa ser vivido e compartilhado. Deus continua contando com homens e mulheres fiéis à sua palavra. Quantos creem nisso? Deus continua contando com homens e mulheres fiéis à sua palavra. Pessoas que permanecem, pessoas que perseveram, pessoas que não abrem mão de sua confiança ao Senhor, pessoas que não abrem mão dos seus compromissos diante do Senhor, pessoas que são submissas ao trabalhar e ao agir do Espírito Santo. Não é tempo, meus irmãos, de negociarmos. Não é tempo de nós olharmos para trás. Nunca foi, muito menos agora. Não brinque com a tua salvação. Ele virá em um dia que ninguém espera. Uma pergunta que precisa estar em nosso coração todos os dias quando nós acordamos. Se hoje for o meu dia, se hoje for o dia de nos encontrarmos com o Senhor, como está a minha vida? Como está a minha fidelidade ao Senhor? E não é para que a gente ande com medo, porque uma vez que nós o temos como Senhor, o Espírito testifica que nós somos filhos, e a salvação não é algo que um dia você tem e outro dia você não tem. Não é isso. Mas preste atenção. Se nós abandonarmos o Senhor, se nós começarmos a negligenciarmos a nossa vida diante do Senhor, nós podemos ser pegos de surpresa. Olha o que ele está dizendo, aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não realiza, ele está dizendo de pessoas que conhecem, que um dia corresponderam a ele, que um dia esperaram pelo Senhor, que um dia serviram ao Senhor, mas a pessoa começou a embriagar-se, a viver uma vida sem responsabilidade, uma vida sem compromisso, e ele está fazendo um alerta: se o dia que o Senhor vier o encontrar assim, essa pessoa receberá muitos açoites. Essa pessoa será colocada com os infiéis. E o que eu sempre digo, meus irmãos, o céu, a presença do Pai, a eternidade com Ele, não está reservada para aqueles que não o conhecem. Mas a presença do Pai, o céu, é lugar para os íntimos. É lugar para os filhos. É lugar para aqueles que tiveram uma vida submissa, rendida ao Espírito de Deus, rendida ao Senhor. É interessante porque quando nós nos encontramos em ambientes de velório, todo mundo que está ali sendo velado vira bonzinho. Todo mundo. Mas era um homem tão bom, era uma mulher tão boa. Ah, Deus o recebeu. Será? Será? Às vezes nós falamos isso mais por uma intenção de consolo do que com uma base na verdade. Porque se a pessoa não teve a Cristo como seu Senhor, se a pessoa não teve uma vida submissa ao Espírito Santo, ela foi uma pessoa boa, pagou as contas em dia, trabalhava, mas se a pessoa não confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu único Salvador, se não tiver uma vida rendida ao Espírito Santo, se não tiver uma vida rendida ao Senhor, meu irmão, não está salvo. Quantos entendem o que eu estou falando? Há só um caminho para nos levar ao Pai e a Jesus Cristo. Amém, gente? Existem duas pessoas que eu quero citar que me impressionam muito pela fidelidade ao Senhor. Para vocês terem, para a gente crescer em fé no quanto que Deus recompensa a fidelidade nessa vida e na eternidade. Abra comigo em Lucas, no mesmo livro, capítulo 2. Volte aí alguns capítulos. Lucas capítulo 2, versículo 25. Aqui nós vamos encontrar dois personagens que eu amo da Bíblia, Simeão e Ana. A partir do versículo 25. Posso ler? Amém? Dizia assim, a palavra diz assim: havia em Jerusalém
um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. Diga comigo, esperava. Guarde essa palavra. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu falei até o 38, até aqui. Nós não precisamos seguir com a leitura. Irmãos, Simeão, esse homem, ele estava esperando a consolação de Israel. E ele carregava uma palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele e ele havia recebido uma palavra dizendo que antes dele partir, ele viria o Jesus, o Cristo, aquele que iria trazer redenção a Israel. Agora pensa comigo, eu fiquei imaginando e lendo isso e pensando sobre fidelidade. Imagina o tempo de espera, imagina os dias se passando, e vocês sabem que naquela época Israel estava vivendo uma crise política, porque estava debaixo do Império Romano, então eles estavam vivendo um tempo bem difícil, eles estavam tendo uma crise espiritual, porque havia mais de 400 anos que nenhum profeta se levantava para trazer uma palavra para eles, uma palavra do Senhor. Então eles estavam num tempo de escassez espiritual e numa crise política. E Simeão recebe essa palavra no meio desse contexto. E todos os dias ele ia para o templo, ele cumpria com as suas tarefas, ele vivia os seus dias e confiando nessa palavra. E os anos passando, a Bíblia não fala quando, que idade que ele recebeu essa palavra. Talvez ele tenha recebido ainda jovem, e o tempo foi passando, e ele vendo tudo isso acontecer em Israel, mas ele continuou crendo nessa palavra, ele continuou fiel a essa palavra, ele continuou fiel àquilo que o Espírito Santo colocou em suas mãos, colocou em seu coração. E sabe qual foi o resultado disso? Imagina você no lugar de Simeão. Um dia você está lá na igreja, adorando ao Senhor, chega 2 casais, chega um casal, José e Maria, com uma criança no colo. Quando ele pega essa criança, o Espírito Santo vem sobre ele e fala: é ele. A tua espera, a tua fidelidade nesse momento está sendo recompensada. É ele. Irmãos, quando eu falo sobre isso, eu fico projetando a nossa eternidade com o Senhor. O dia que Ele vier, todo olho verá. E Ele nos chamar, porque Ele está preparando o lugar. Não perturbe o coração de vocês, saibam disso, eu estou indo preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Mas saibam de uma coisa, eu vou voltar.
para buscar vocês, para que vocês estejam onde eu estou. Então vai chegar o dia que os céus serão abertos, todo olho verá. Os que creem e os que não creem, todo olho verá. E ele chamará para si os seus. Quando nós estivermos diante dele, olha o que ele está dizendo. No texto de Lucas que nós lemos. Ele vai nos colocar à mesa. Ele vai nos colocar reclinado em uma mesa, como uma família. E o próprio Cristo estará compartilhando o pão para nós, nos servindo, compartilhando a vida dele sobre nós. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara com a glória que nos será revelada. Agora eu te faço uma pergunta, irmãos. Será que quando a gente pensa nisso, não vale a pena crescermos em fidelidade ao Senhor? Permanecermos fiéis ao Senhor até que Ele venha? Irmãos, o que é 80, 90, 100 anos nessa terra, perto de uma eternidade? Abrace a fidelidade no teu coração. Mergulhe na presença do Senhor. Se dedique mais ao Senhor, porque eu te garanto que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí nós temos uma outra pessoa aqui, a Ana, que também me impressiona. Uma mulher de 84 anos, que mesmo vivendo uma tragédia em sua vida, porque nessa terra aqui nós vivemos coisas difíceis, nós temos lutas, nós perdemos pessoas, nós passamos por dificuldades financeiras, sim ou não? Só eu que passo por isso. Nós estamos aqui, irmão, no mesmo barco, nós estamos aqui vivendo os desafios do dia a dia, e essa mulher, ela passa por uma tragédia. Ela fica casada apenas 7 anos e depois a Bíblia fala que ela ficou viúva. O marido dela se foi. 7 anos casada. Ela poderia ter ficado amarga, ela poderia ter ficado uma pessoa contrariada ao Senhor, abandonada à igreja, dizendo que infidelidade, que Deus bom é esse, que me deixa casada apenas 7 anos, olha só o que eu estou vivendo agora. Mas não, o testemunho que nós ouvimos dessa mulher é que ela servia ao Senhor diariamente, com jejum, adoração e oração. Ela tinha uma vida voltada para o Senhor. Ela com certeza viveu luto, ela viveu, porque está registrado, ela viveu a tristeza do momento, ela viveu a decepção do momento, mas ela não abandonou a fidelidade ao Senhor. Ela não retrocedeu, ela não virou as costas para o Senhor. Pelo contrário, ela se apegou ao Senhor, e o testemunho que ouvimos dessa mulher é que ela se mantinha fiel com jejum, adoração e oração ao Senhor. E sabe qual foi a sua recompensa? Eu fico pensando e fico às vezes fazendo algumas viagens, isso não está na Bíblia, mas deixa eu pensar. Talvez ela estivesse indo fazer mercado no dia, e o Espírito Santo falou, dá uma passadinha lá no templo. Dá uma chegadinha lá que está acontecendo alguma coisa lá. E ela chega justamente na hora que está Simeão, José, Maria e Jesus. Quando ela entra ali, irmãos, o Espírito Santo fala ao coração dela, é Ele. 84 anos servindo ao Senhor. Por isso que fidelidade não tem a ver com idade. Fidelidade tem a ver com decisão e propósito. Você pode ter 10 anos de idade e ter entendimento do Senhor e ser fiel. Você pode ter 90 anos e Deus espera que a fidelidade esteja sobre a tua vida. Quantos desejam crescer em fidelidade ao Senhor? É tempo, meus irmãos. Nós estamos vendo o que está acontecendo ao redor do mundo. Os sinais acontecendo, tantas coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Nós estávamos aqui na sexta-feira e a gente conversando sobre isso. A gente começa a segunda-feira, a gente pisca os olhos, já é sexta-feira. Você fala, gente, passou a semana. Como que os dias estão rápidos, como que as coisas estão acontecendo de maneira acelerada. É tempo de nós mergulharmos na presença do Senhor. É tempo de você agarrar a fidelidade em teu coração e falar, Senhor, eu não te largo. Senhor, eu quero ver com os meus olhos a recompensa da minha entrega. Eu quero crescer em comunhão. Eu quero crescer no Espírito Santo. Amém? Seja de quem for o celular, atenda, diga que eu estou ocupado. Amém, gente? Quando nós olhamos para 4 jovens na Babilônia,
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, gente. A fidelidade desses 4 jovens. 4 jovens diante de um império. A fidelidade deles, irmãos, fez um império inteiro se curvar diante do Deus de Israel. Vocês lembram da história? Se vocês não lembram, chegue na sua casa e leia o livro de Daniel, porque a gente não vai ler aqui. Leia e perceba como que aqueles jovens fiéis ao Senhor, mesmo diante de pressão, mesmo diante de propostas, mesmo diante de ameaças de morte, mesmo sendo colocados em covas e fornalha de fogo, eles não retrocederam em sua fidelidade ao Senhor. Sabe qual foi o resultado disso? O império inteiro reconheceu o Deus de Israel. Fez um decreto ser mudado pelo imperador. Aqueles que não adorarem o Deus de Israel, lembram disso? A fidelidade de 4 jovens. A fidelidade de um rapazinho chamado José no Egito. Mesmo sendo traído, mesmo sendo vendido pelos irmãos, mesmo passando por situações difíceis, a fidelidade desse rapaz chamado José fez o nome do Senhor ser conhecido entre as nações. Eu quero dizer algo e profetizar sobre a tua vida. A fidelidade do Senhor em sua vida vai afetar a sua família. Amém? Vai afetar o seu local de trabalho. Vai impactar essa cidade. Através de você, o nome do Senhor será glorificado. Nós precisamos, nessa geração, estarmos diante do Senhor para mostrar que ainda existem pessoas comprometidas com a verdade do Evangelho. Que a igreja do Senhor está de pé, que a igreja do Senhor está aqui, que os filhos de Deus estão aqui, pessoas comprometidas com Deus, pessoas que têm um testemunho que glorifica o nome do Senhor, pessoas que por onde andam são luz. O pessoal olha e às vezes elas não falam, mas dizem: ali está um servo e ali está uma serva de Deus. Ali está alguém que eu posso vender no boleto porque vai pagar. Ali está alguém que eu posso dar uma palavra porque essa pessoa é confiável. Ali está um homem casado que não tem olhos para outra mulher a não ser para sua esposa. Ali está uma mulher casada que não tem olhos para outro homem a não ser para o seu esposo. Ali está um jovem ou uma jovem que é fiel, que tem palavra, que chega no horário no trabalho, que é um excelente funcionário, que glorifica o nome de Deus. Nós precisamos ser essa geração nesses dias. Deus nos chamou, irmãos, para sermos sal e luz. Deus nos chamou para manifestarmos a fidelidade ao Senhor em nosso tempo. Amém, gente? Colossenses capítulo 3, eu quero projetar esse versículo para nós. Está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Próximo versículo eu quero projetar para vocês, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. O louvor pode subir. Eis que venho em breve. Quem está dizendo isso, irmãos? O próprio Cristo. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Será que você pode se colocar de pé nessa manhã? O Espírito Santo tem desejado e tem nos fortalecido, na verdade, intencionalmente. Porque que sejamos uma igreja firmada na verdade. Eu louvo ao Senhor porque nós temos experimentado como igreja local, irmãos, um crescimento saudável, orgânico. E eu sempre digo, eu amo o crescimento da igreja, eu amo ver pessoas novas chegando. Mas, meus queridos, a gente não está aqui para negociar a verdade. A gente não está aqui para negociar evangelho. A
A gente não está aqui para ter um crescimento manipulado. Nós estamos aqui para cumprir com a vontade do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja firmada no Evangelho, porque o que vai fazer a diferença nesse tempo, em nossos dias, é isso. Infelizmente, a gente escuta pessoas negociando o Evangelho, pessoas relevando o pecado. Isso pode impressionar homens, isso pode causar um efeito de sucesso diante dos homens, mas diante do Senhor é fumaça, é palha. O que Deus deseja para mim e para você é que sejamos filhos e filhas firmados na fidelidade, firmados em sua presença, para manifestarmos quem Ele é em nossa geração. O Senhor é fiel e Ele deseja que nós também sejamos, mas isso só é possível pelo Espírito Santo.